O capítulo 241 de Jujutsu Kaisen inicia com um flashback do Takaba, onde ele está em aparentemente uma escola ou uma universidade, xingando o amigo dele por ele não estar escrevendo as piadas que eles vão fazer no show dele. O Takaba tenta incentivar ali, começar um ensaio, mas o cara simplesmente esquece a fala e o Takaba fica extremamente irritado, dizendo pra ele que ele esqueceu, xingando, que ele deveria estar treinando, se empenhando mais para fazer a comédia. E o cara de fato não leva a sério. Eles entram numa discussão onde ele disse que essa comédia é ruim, que esse caminho que eles vão, para resumir, esse caminho não vai levar a lugar nenhum, e que se nem eles riem das próprias piadas, por que que as outras pessoas iriam rir? O Takaba, então, enfurecido com as falas de seu amigo, mete logo um murro nos cornos dele. Isso é uma parte não muito engraçada, porque o Takaba fica só bravo por causa disso. E fala que eles deveriam fazer comédia a sério, para que eles conseguissem alcançar os objetivos dele. E aí, mais uma vez, ele fala que fazer comédia com ele não tem graça, porque eles não estão rindo das próprias piadas. Então, o Takaba acaba recebendo uma mensagem dizendo que a piada dele não é boa e que seria melhor morrer do que ouvir as piadas dele. Uma pessoa que estava perto dele no momento diz que não odeia as piadas dele e que não é possível fazer todo mundo achar as piadas dele engraçado. Nisso, o Takaba começa a refletir de o porquê que ele queria ser comediante, o porquê que ele queria fazer comédia. Então nós vemos o Takaba e o seu amigo, eles estão vestidos como bailarinas com um cisne grudado na virilha, por aí, nessa região mais ou menos, e o amigo do Takaba não tá gostando muito disso não, ele tá pensando em pular fora do barco. Até mais ou menos porque eles já estão na casa dos 30 anos e, em comparação com seus outros amigos, eles não têm uma perspectiva de vida muito boa. Os seus amigos já têm emprego, já têm família e eles ainda estão fazendo comédia, o que para ele não é algo tão bom assim. Logo em seguida a gente viu o Takaba atirado no seu quarto, na sua cama, e dá pra ver que é um quarto totalmente bagunçado. E ele começa a se perguntar novamente, até quando? Aqui a gente vê que o sonho do Takaba era fazer um programa de sketch de humor com convidados. Ele realmente quer fazer isso, fazer um trabalho que teste as habilidades dos comediantes, mas isso, pelo que deu a entender, é um trabalho mal visto pelos fãs de comédia. Então o Takaba continua se perguntando o porquê que ele quer fazer comédia. E agora a gente vê uma narração do Takaba, ele se perguntando o porquê que ele queria fazer comédia, e ele fala que ele era uma pessoa muito séria, uma criança muito séria e rigorosa com as demais, e que ele odiava ser assim. Ele não gostava de ser assim porque aparentemente ele era excluído, ele ficava sozinho, ele queria mudar. Então ele começou a bancar o engraçado, ele começou a fazer gracinha para fazer as pessoas rirem. E isso começou a dar certo, ele estava começando a fazer mais amigos, mas ainda assim não conseguia ter outros parceiros. Então nós vemos a cena do Takaba assistindo algum show de comédia na TV, onde tem o diálogo de dois personagens. Não é muito importante, é só ele sozinho, mostrando como ele é sozinho mesmo. E mais pra frente temos um monólogo do Takaba na própria mente, onde ele quer que as pessoas conheçam mais ele. Então, se as pessoas conhecessem ele melhor, talvez se achassem ele engraçado, ele não se sentiria tão sozinho. E temos agora ele do passado com ele do presente, dialogando na própria mente. Ele do passado pergunta o que significa fazer comédia a sério. E se perguntando se todas as pessoas querem ver ele sendo engraçado. E o Takaba responde que não, que talvez não seja muito importante, que é só uma história de fundo e que ninguém vai se importar. E aí ele do passado pergunta se isso é engraçado, por que ele deveria fazer comédia. E ele responde com aquele mesmo monólogo, onde ele diz que talvez se ele fosse engraçado, se ele fizesse comédia, as pessoas conheceriam mais ele. Só que ele falou coisas passadas, coisas. Ele se arrepende. No final, Takaba ele se questiona e entende que ele não está usando bem da comédia. Faz muito tempo que ele não leva a comédia a sério. Então, de volta para o campo de batalha, Kenjaku avança em direção ao Takaba, só que ele para. E ele fica surpreso ao ver a pose do Takaba, a pose de reverência do Takaba. Segundo Kenjaku, essa é uma excelente pose de prostração, que ele somente conseguiu alcançar aos 20 e poucos anos. Kenjaku começa a se questionar do que é que ele está falando. Enquanto isso, o Takaba começa a gritar, a suplicar por perdão.
Então o Takaba diz pro Kenjaku que ele não vai estar satisfeito se 99% das pessoas não gostarem da piada dele. Ele quer que todo mundo goste. Então ele diz pro Kenjaku que ele vai fazer o Kenjaku rir até o estômago sair para fora. Essa é a comédia dele. Então o Kenjaku desafia ele. E está aí o duelo dos dois. E a gente não vai ter capítulo na semana que vem. Ao final desse resumo, nós vamos dar nossa opinião do que a gente achou. E eu vou começar dizendo que eu achei esse capítulo muito fraco, puxa, parado e sem significância alguma. Só para a construção do Takaba, que para mim, tanto o capítulo quanto o próprio personagem é irrelevante no momento atual. Tá bom, ó, novamente, eu já tinha te dito isso antes e volto a dizer, eu achei algumas coisas engraçadas nesse capítulo, me julgue, me criminalize por isso, mas eu achei algumas coisas engraçadas, como o próprio Takaba vestido de bailarina e o amigo dele querendo sair dessa para uma melhor, nessa cena. Eu rachei o bico. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que sai vídeo da review toda quarta ou toda quinta, se a gente não conseguir lançar toda quarta. E é isso.